Fala pessoal, gravando um novo super vídeo tutorial aqui. Hoje eu estarei mostrando a vocês aqui qual é a real velocidade aqui da minha internet da TIM, o meu 4G. Eu fiz um teste aqui e eu fiquei surpreso com a velocidade, né? Você pode ver aqui que o Wi-Fi está desabilitado. Eu só habilitei aqui os dados móveis aqui, a internet 4G do chip, e vamos para o teste. Para testar a internet eu baixei esse aplicativozinho aqui da Anatel aqui, o EAQ Brasil. Eu vou clicar nele aqui para abrir. Vou fazer um teste aqui agora, ao vivo aqui junto com vocês aqui. Aí aguardando o início do teste, iniciar teste. E vamos ver a real velocidade aqui da minha internet 4G aqui do chip. Aqui é o de download, ou seja, de baixar essa primeira opção aqui. Essa aqui é o upload, é de enviar. Essa é a segunda opção aqui, vamos ver. Vamos medir aqui a qualidade. Latência 42 ms, tipo de rede 4G, data 17/1/2022 às 12h21, agora o horário. E aqui pessoal, quanto deu aqui de download, ó. Rapaz, a net aqui é muito boa, viu? Olha quanto deu de download, ó. E com sinal máximo aqui de rede, ó. Que não adianta você fazer o teste na sua rede, sendo que você está numa área aí que o sinal de rede pega muito ruim, né? Aqui tá cheio aqui os pontos de rede, ó, 4G, ó. Aí eu deu 29,50 de megabytes por segundo. Deu 29,50 mega de download e 41,30 mega de upload, ó. Tá melhor do que a Wi-Fi aqui. O Wi-Fi aqui é apenas 2 mega. Eu acho que eu vou investir mais em rede móvel do que o Wi-Fi. Eu acho que é mais é melhor. Agora eu vou testar aqui o Wi-Fi para vocês verem. Eu vou desativar aqui os dados móveis aqui. Eu vou testar o Wi-Fi aqui agora. Conectei aqui. Vou iniciar o teste aqui agora para vocês verem aqui, ó, a diferença aqui da 4G para o Wi-Fi. Ele tá fazendo o teste. Vamos aguardar aqui um pouco. Aí pessoal, vocês podem ver aí, ó. Também o plano aqui de internet que é de, eu acho que é 2 mega e deu 1,45 mega, ó. E aqui a gente paga R$60 aqui em 2 mega de internet. É muito caro aqui a internet aqui na minha região aqui, Marcelino Souza, Bahia. E é muito... Aí ó, vocês podem ver, deu só apenas 2 mega aqui, ó, de upload, ó, de download deu 1,45. Então é melhor aqui a internet 4G do que a internet Wi-Fi. É 1000 vezes melhor aqui, eu escolhi a 4G aqui. A Wi-Fi aqui não vale a pena não, tá pagando muito caro, R$60. E usando a internet de 2 mega, para esse preço ela tá muito cara, viu? Vou voltar aqui agora. Vou desativar aqui o Wi-Fi. Vou ativar os dados móveis aqui novamente. Ativar aqui. Fazer um teste aqui agora na Play Store para vocês verem aqui qual é a velocidade aqui para baixar aqui um aplicativo aqui. O Mensageiro, que é um aplicativo super grande. Eu vou desinstalar ele aqui e baixar novamente. Para vocês verem aqui. O Mensageiro está na versão beta, não vai permitir instalar. Vou escolher outro aqui, Facebook. 63 mega. Vou desinstalar ele aqui.
Vamos aguardar a desinstalação aqui. Sei lá, apagou a tela aqui, pessoal. Já liguei aqui novamente. Vamos aguardar aqui a real velocidade aqui, né? Para baixar. 63 MB que eu fiz, ó. 62 MB, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui para baixar. Olha. Na 4G, olha. 4G, olha o tanto. 4G aqui, pessoal. Olha, assunto é só. A velocidade, ó. Real velocidade. A real velocidade, ó. 62,80 MB, ó. A velocidade, ó. A velocidade dessa aqui. Muito boa aí, para quem grava vídeo pro YouTube aí, a internet é muito boa aí, a 4G da TIM. Não sei quantos GB a TIM me liberou, só botei R$30 de crédito. Eu não comprei plano nenhum na TIM. Só botei R$30 de crédito e me liberou essa quantidade de mega aí, ó. Aí já tá instalando, pessoal, ó. Mexe não fica puto mais. Eu não sei fazer isso não. Então esse foi o vídeo. Vamos aguardar aqui mais um pouco aqui. Vamos aguardar a instalação. Aí já está instalando, quase instalado. Agora só tá apenas instalando, ó. Muito boa mesmo, pessoal. A qualidade aqui da internet 4G, muito boa, viu? Olha aí, já baixou, ó. Agora eu vou fazer um teste aqui na Wi-Fi agora para vocês verem como é que é a coisa. Vou desativar o dados móveis aqui. Vou ligar o Wi-Fi aqui. Olha lá, o Wi-Fi já ligou. Vamos ver no Wi-Fi aqui agora, né? Deixa eu ver aqui, tipo, deixa eu escolher uma aqui para baixar aqui. Kawaii. O TikTok que é melhor. Desinstalar o TikTok aqui. Deixa eu ver aqui, 59 megas, ó, o TikTok, ó. No Wi-Fi agora, vamos ver. Instalar. Vamos ver quanto tempo aqui ele vai instalar. Aí, pessoal, 1%, 2%, olha a demora, ó. A no dado dos móveis ele ia pulando, de 1 pulava para 12%, de 12% pulava para 64%, para 30%, depois de 30% pulava para 60 e pouco, depois pulava para rapidinho baixava. E aqui, ó, ele vai de 1 por 1, ó, para vocês verem a diferença. Então, pessoal, o melhor mesmo é o 4G, né? Para você escolher um plano para você usar aí, a 4G não tem igual. A não ser que você pagar mais caro aí, né? Se você não querer pagar barato ainda, economizar dinheiro aí, na 4G você compra um plano de internet Wi-Fi aí, bom, caro. E aí, se você ter essa condição aí de comprar um plano bom e caro, mais caro, só que mais mega aí, é por sua conta, né? Aí, ó, mas eu recomendo aqui a 4G, para quem não tem dinheiro para comprar um plano caro da Wi-Fi, a 4G é melhor, ok? Qualquer valor aí que você bota aí de crédito aí, já libera para você esse tanto aí, né? De internet aí, né? De mega. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Então, valeu, até o próximo vídeo tutorial.